está aberto para receber a tua palavra. Amém. Vamos receber o servo de Deus com palmas. Bem alegre para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Saúde a todos presentes com a paz do Senhor Jesus. Quem recebe esta paz no seu coração, pode exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Meus amados irmãos, sem perda de tempo, já abra sua Bíblia. Lucas capítulo 23 e o verso de número 33. Amém? Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Louvo e glorifico Jesus por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui nesta noite com os irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Fabrício também, que nos convidou para estar aqui com vocês. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, amém? Eu peço a ajuda do Espírito Santo para poder estar transmitindo a mensagem de Deus para o seu coração. Porque o homem sem o Espírito Santo ele é vazio, como uma caixa oca, né? Porque o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3:16 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, somos a habitação do Espírito Santo. E a pessoa que não tem o Espírito Santo é vazia, mas quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, levante as mãos do céu. Lucas capítulo 23, o verso de número 33, em nome do Senhor Jesus. Os que acharam, diz amém. Diz assim a santa palavra de Deus. Leamos todos Lucas capítulo 23 e o verso de número 33, que diz: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Dizia Jesus: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Porém, dá uma salva de palmas bem forte, meu filho. Aleluia. Meus amados irmãos, devido à queda do homem lá no Éden, a humanidade ela vai sofrer grandes consequências. O homem ele vai perder a comunhão com Deus. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3 e no verso de número 8, que Deus ele vinha ter com o homem na viração do dia. Podemos então notar que havia uma proximidade entre Deus e o homem. Havia uma comunhão muito grande entre Deus e o homem. E esta comunhão ela vai ser quebrada por causa do pecado, por causa da desobediência. O homem agora ele vai ser banido do jardim de Deus, vai ser expulso do jardim do Senhor. Já não terá mais aquele acesso à presença de Deus, já não vai ter mais aquela intimidade com Deus. Esta intimidade, esta comunhão vai ser quebrada por causa do pecado, por causa da iniquidade, da desobediência. E diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 59, no verso 2, que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, são as nossas iniquidades que afastam a vida de cada um de nós da presença de Deus. Devido, meus amados irmãos, à queda do homem lá no jardim que Deus havia plantado na região do Éden, a humanidade vai perder também o direito à vida eterna. Deus ele vai advertir Adão dizendo: Olha, Adão, o dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. O homem não se atém à voz de Deus, não dá ouvido à ordenança de Deus, toma do fruto que não era para comer, e ao tomar esta atitude,
Ele está abrindo total legalidade para a morte atuar sobre a humanidade. Com essa atitude, ele está abrindo total legalidade para a morte atuar sobre a humanidade, sobre a face da terra. E a Bíblia vai dizer para nós em Romanos capítulo 5, e no verso de número 12, que por meio de um só homem veio o pecado, e com o pecado veio também a morte. E ao ser banido do jardim de Deus, expulso do jardim do Senhor, Deus ele vai colocar querubins ao oriente do jardim. Deus ele vai colocar uma espada inflamada que vai andar em derredor, protegendo o caminho que dava acesso à árvore da vida. Observe, meus amados irmãos, a situação que se encontrava o homem. Observe a situação que se encontrava a humanidade. Assim estava o homem, afastado da glória de Deus. Assim estava eu e você. Estávamos distantes da presença de Deus. Por causa do pecado, já não tínhamos mais o direito à vida. Não tínhamos o direito a comer da árvore da vida. Estávamos caminhando para uma severa destruição, porque a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram. Não foi somente alguns, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim estava eu e você, assim estava o homem, assim estava a humanidade. Deus vendo a situação que se encontrava o homem, Deus vendo a situação que se encontrava a humanidade, Deus já havia traçado um plano de salvação, e este plano iria restabelecer a comunhão que um dia foi quebrada. Este plano iria devolver a nós o direito a comer da árvore da vida, e este plano iria devolver ao homem o direito à vida. E este plano consiste em enviar o seu próprio Filho para se entregar por nós, para morrer por nós na cruz do Calvário. Este é o maior de todos os planos de Deus para o homem. O maior de todos os planos de Deus para mim e para você é entregar o seu próprio Filho para morrer na cruz. Quem crê que Deus fez este plano por você, levante a sua mão para o céu. Já abro, meus amados irmãos, um parênteses nesta mensagem. Talvez você vai dizer: eu estou aqui por acaso, eu estou aqui porque foi mera coincidência, eu estou aqui porque me faltou opções para mim poder passar esta noite de feriado. Mas eu digo para você, você não está aqui por mera coincidência, você não está aqui por obra do acaso, porque o acaso não existe. Você não está aqui porque lhe faltou opções nesta noite para você passar o seu feriado, não. Se você está aqui é porque Deus tem um plano de salvação para a sua vida, Deus tem um plano de salvação para a sua casa, Deus tem um plano de salvação para você. Aleluia! E este plano já foi consumado, já foi executado lá na cruz do Calvário. Quem crê que este plano foi feito por você? O maior de todos os planos, Jesus se entregando por nós na cruz do Calvário. E olhando para a cruz, meus amados irmãos, eu vejo que muitas pessoas pensam que o que levou Jesus para a cruz foi porque Judas o traiu. Muitos pensam assim. Eu até lembro quando eu era criança, eu via, meus amados irmãos, justamente nesta época, era de costume pessoas fazerem aqueles bonecos, e a gente sendo criança, a gente pergunta o que é isso. Confeccionavam vários bonecos nesta época e falavam que esse é Judas, foi ele o culpado de Jesus ter sido cravado na cruz. E a gente acaba crescendo daquilo na mente, porque batiam, cuspiam. Então muitos pensam que o motivo que levou Jesus para a cruz foi porque Judas o traiu. Muitos pensam, meus amados irmãos, que o que levou Jesus para a cruz do Calvário foi porque o Sinédrio tramou contra Jesus de forma ilegal, acusando Jesus de duas falsas acusações, sedição e blasfêmia, e eles agiram contra suas próprias leis, porque julgaram Jesus pela noite. Muitos pensam, meus amados irmãos, que o que levou Jesus para a cruz foi porque Pilatos, agindo contra a sua própria consciência, condenou Jesus para a morte de forma injusta, de forma covarde. Muitos pensam, meus amados irmãos, que o que levou Jesus para a cruz foi porque quando Pilatos deu ao povo o direito de escolha, ao invés de eles terem escolhido Jesus, eles escolheram Barrabás, um homicida, um homem sangue sedento, um homem maldoso. E a Jesus eles falaram: crucifica, crucifica. Muitos pensam que o que levou Jesus para a cruz foi porque Pedro também agiu de forma covarde e o negou. Mas entenda, meus amados irmãos, esses não foram os reais motivos que cravaram Jesus na cruz do Calvário. Sabe por quê? O que levou Jesus para a cruz do Calvário foram os nossos pecados, foram as nossas iniquidades que cravaram o Senhor Jesus na cruz. Jesus morreu por nós, somos nós os culpados. Ele morreu por mim e por você. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer e trazer essa resposta, porque cerca de 700 anos antes, o profeta Isaías já havia profetizado e já havia falado
acerca da morte de Jesus. O profeta Isaías vai ser considerado o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou sobre Jesus. E nas suas passagens ele falou ali um dos reais motivos que levou Jesus para a cruz. Em Isaías, capítulo de número 53, no verso 5, ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído por nós, somos nós os culpados. Ele morreu no meu, no seu lugar. Ele foi o nosso substituto, para que hoje você tivesse vida, e vida com abundância. Aleluia! Aleluia, meus amados irmãos. Um dos reais motivos também que levaram Jesus para a cruz, além de os nossos pecados, as nossas transgressões, foi o amor incondicional de Deus por nós. João capítulo 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira porque não se pode medir, não se pode calcular o amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para ser morto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus. Então já esquece esse pensamento de derrota. Se você entrou por essas portas achando que ninguém importa com você, que ninguém dá crédito para você, está aí a resposta. O amor de Deus é incondicional por você, Ele te ama. Mas a minha mãe não me ama, meus irmãos me esqueceram. Deus, Ele ama você e amou você tanto que entregou o seu Filho para morrer por você. Entregou o seu Filho para se fazer maldição por você. Aleluia! Imagine uma pessoa, um delinquente, alguém que matou, cometeu vários homicídios. Imagine uma pessoa nesses países onde há pena de morte. Indonésia tem pena de morte, né, por fuzilamento. Teve até brasileiros que foram fuzilados. Imagine uma pessoa que foi condenada à pena de morte. O juiz já bateu o martelo. Ele falou: vai morrer, vai ser fuzilado. Mas o juiz fala assim: olha, eu vou livrar esse homem que fez tantos delitos. Se chegar aqui algum pai, alguma mãe e falar assim: olha, não deixe esse homem morrer, meu filho vai morrer no lugar dele. Eu te pergunto, será que você teria coragem? Quem teria coragem? Pegar o seu filho e falar: não, não deixe ele morrer não, põe meu filho no lugar dele. Quem teria coragem? Quem aqui é pai? Levante as mãos. Ninguém. Mas foi isso que Deus fez por nós. Nós estávamos condenados à morte. Estávamos condenados à morte. Já tinha sido condenado. O martelo de Deus já tinha sido batido. Mas Deus falou: não, ele não vai morrer. Você não vai morrer, porque o meu filho vai morrer no seu lugar. Deus entregou o seu filho para morrer no seu lugar. Aleluia! É o amor incondicional de Deus por nós. Isaías 49:15, a Bíblia fala: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta, que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta. Pode. Mas mesmo que uma mulher, uma mãe, viesse a esquecer-se do seu filho, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de vós. Ele está lembrando de cada um aqui nessa noite. Deus, Ele lembra de você, Ele lembra tanto. E Ele falou: tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Ele entregou o seu filho por você. Não pense que você não tem valor. Você tem valor, você vale preço de sangue. Você não foi comprado com ouro, com prata, com coisa incorruptível. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz. Você vale sangue precioso, que é o sangue de Jesus. Você tem preço de sangue. Aleluia! Louvado seja Deus. Observe, meus amados irmãos, que no momento em que o homem peca lá no jardim, como nós ressaltamos no início da mensagem, a humanidade então ela vai sofrer grandes consequências. Como eu disse, o homem perde a comunhão com Deus, o homem perde o direito à vida e outras consequências mais, da qual eu ressaltei as principais, né? A terra passa a ser maldita para o homem, tem que trabalhar com o suor do seu rosto. Mas veja bem, meus amados irmãos, que Deus quer ensinar algo interessante para nós. No momento em que o homem peca lá no jardim, Deus Ele quer mostrar para todos nós algo importante. Pecado gera morte. É um ensinamento que Deus quer mostrar para nós. Ao pecarem contra Deus, Adão e sua mulher Eva, ao traírem a confiança de Deus, eles vão então pecar contra Deus e vão perder a inocência. E percebem que estavam nus, e ao ouvirem a voz de Deus, eles vão se esconder. Vão se esconder por causa da vergonha, a vergonha do pecado. O pecado faz isso com o homem.
O pecado faz você sentir vergonha. O pecado faz você se esconder. Então o homem vai se esconder, ele e sua mulher. Deus, para poder tirar aquela vergonha, Deus, para apagar aquela vergonha. Ali em Gênesis 3:21 a Bíblia fala que o Senhor ele vai confeccionar túnicas de peles. Deus vai confeccionar túnicas, vestimentas para cobrir, para poder tampar as vergonhas, para não deixar eles se escondendo. Deus mata então animais, porque eu entendo que se Deus confeccionou túnicas de peles, animais foram mortos. Deus está ensinando para o homem: pecado gera morte, o homem pecou e animais inocentes tiveram que morrer, para que o derramar do sangue daqueles animais, Adão e sua mulher Eva pudessem ter então as suas vergonhas cobertas, para que não andassem mais se escondendo. Deus sacrificou animais inocentes, e aqueles animais que foram mortos lá no jardim já apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus, porque da mesma forma, o Senhor Jesus, sendo inocente, não tendo culpa, assim como aqueles animais que foram sacrificados, Jesus não tinha culpa, não tinha pecado algum, mas ele foi sacrificado também por nós, para que através do seu sacrifício o Senhor viesse também tampar as nossas vergonhas, viesse cobrir a nossa nudez, a vergonha do pecado. Então o sacrifício de Jesus foi para isso, foi para tampar a vergonha do pecado, foi para cobrir a vergonha do pecado, para que hoje você não andasse mais se escondendo, mas andasse de cabeça erguida, porque Jesus já te lavou com o seu sangue. Ele morreu por você para tampar suas vergonhas, a sua nudez, para que você hoje estivesse aqui. Deus dá esse ensinamento para o homem: pecado gera morte. Romanos capítulo 6, verso 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está ensinando para o homem. Em Hebreus capítulo 9, 22, o Senhor mostra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então por isso o sangue foi derramado para cobrir as vergonhas. O sangue de Jesus foi derramado para cobrir as nossas vergonhas. E alguém vai perguntar: mas como então no passado, irmão Luan, as pessoas então alcançavam o perdão antes do sacrifício de Jesus? Nos dias, meus amados irmãos, da lei mosaica, para que o israelita pudesse então alcançar o perdão, era necessário que ele levasse até o sacerdote um animal sem mancha, sem defeito, para ser sacrificado. Podia ser um novilho, uma ovelha, uma cabra, e aquele animal era sacrificado. O israelita impunha-lhe as mãos sobre a cabeça, para que fosse aceito por ele para a sua expiação. Era como se o pecado da pessoa fosse transferido para o animal. Era como se o erro daquela pessoa fosse todo jogado naquele animal. A pessoa pecou, mas o animal era culpado, e ele era morto, seu sangue era derramado, aspergido nas pontas do altar e sobre o tabernáculo e sobre a pessoa, era queimado em holocausto. E desta forma o israelita alcançava o perdão. Mas entenda, naquele tempo eles alcançavam o perdão, mas não alcançavam a justificação. Eles eram perdoados, mas não eram justificados. Recebiam o perdão, porém não recebiam a justificação. Para que você entenda o mistério da justificação, imagine uma pessoa que está devendo mais de R$1 milhão para o banco. Esta pessoa está com uma alta dívida. R$1 milhão é muito dinheiro. Ela está com uma alta dívida, e além de ela estar devendo mais de R$1 milhão para o banco, ela está também em falência. Ela não tem condições de pagar aquela dívida e está em falência. Na sua conta não tem nada depositado. Nos dias da lei mosaica, quando um animal era sacrificado, era como aquela dívida fosse apagada. Era como se aquela dívida de R$1 milhão fosse esquecida. Mas todavia a pessoa permanecia em falência. Mas o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, pastor Fabrício, que além de ter perdoado a nossa alta dívida do pecado, nos tirou da falência do pecado, porque Jesus depositou justiça para você. Além de você ter sido perdoado pelo sangue de Jesus, Ele te justificou, Ele depositou justiça para você. Hoje você não está mais na falência do pecado, você não está na falência da mentira, porque Jesus te justificou. Quem crê que foi justificado pelo sangue de Jesus, levante a mão para o céu. Israelita permanecia na falência. Era por isso que todos os anos era repetido aquele sacrifício. É por isso que todos os anos tinha que se matar animais. Mas Jesus fez somente um sacrifício. Aquele sacrifício, Ele apagou os nossos pecados e nos tirou da falência da imoralidade, nos tirou da falência do pecado, do vício. Quando as pessoas foram libertas pelo sangue de Jesus, é porque Jesus um dia te justificou. Quem crê que foi justificado pelo sangue de Jesus, levante a mão para o céu. Aleluia! Quem crê que foi justificado pelo sangue de Jesus, levante as mãos para o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Existia, meus amados irmãos, um dia muito importante, um dia muito solene. Era um dia conhecido como Yom Kippur, que traduzido quer dizer o dia da expiação, o dia do perdão. Era somente neste dia que o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo dentro do tabernáculo para poder fazer expiação pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. Somente neste dia, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, que ele entrava no Santíssimo. Para que você entenda, no tabernáculo existiam 3 partes. A primeira parte, a parte exterior, era o átrio. No átrio, meus amados irmãos, estava o altar de holocausto, mas à frente estava a bacia de bronze. Ali era o átrio. Dentro do tabernáculo, já na primeira parte, nós encontrávamos o lugar santo. No lugar santo, já de entrada, você encontrava a mesa com os pães. À sua direita, à sua esquerda, você encontrava o candelabro de ouro, ou candeeiro de ouro. E à frente, junto ao véu, você encontrava o altar de incenso. Existia, meus amados irmãos, um véu que separava esses 2 lugares. Um véu, uma cortina. E atrás da cortina, no outro compartimento, estava o lugar santíssimo. Não era um lugar santo, era um lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Somente o sumo sacerdote entrava neste lugar, e uma vez por ano. E por que este lugar é conhecido como o santo dos santos? Porque neste lugar era depositado o utensílio mais sagrado do tabernáculo. E este utensílio era a arca do concerto. A arca do concerto era uma caixa de madeira, revestida tanto com ouro por dentro e por fora. Dentro da arca estavam 3 objetos: as tábuas com os mandamentos, o pote com o maná e a vara de Arão que floresceu no deserto. Sobre ela estava o propiciatório. O propiciatório era aquela tampa que cobria a arca. Sobre o propiciatório estavam 2 querubins esculpidos. Para que você entenda, a arca do concerto era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Quando Israel ia para as guerras, o povo levava a arca, e assim o povo vencia, porque representava Deus presente no meio do seu povo. A arca era o símbolo máximo da presença de Deus. Logo eu entendo que o sacrifício dos animais no tabernáculo trazia para a pessoa o perdão, mas não trazia para a pessoa o acesso à presença de Deus, porque somente o sumo sacerdote é que entrava naquele lugar, e uma vez por ano, não era sempre. Somente ele tinha acesso. O povo todo era perdoado. O povo estava lá fora, se lamentando, pedindo perdão. O dia do Yom Kippur era um dia que as pessoas se lamentavam diante de Deus, pediam perdão, mas todos eram perdoados, mas não entravam lá, não sentiam a presença de Deus. Porque quando Deus descia sobre aquele lugar, porque o local era incensado, e quando Deus descia naquele lugar, somente o sumo sacerdote sentia a presença de Deus, o derramar da presença de Deus. Não era todos que tinham essa oportunidade, este privilégio, mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi um sacrifício tão perfeito, mas tão perfeito, que além de ter perdoado os nossos pecados, nos deu acesso à presença de Deus. Porque quando Jesus lá na cruz do Calvário, ele vai dizer: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia vai dizer para nós que o véu do templo vai se rasgar de cima a baixo. Deus está mostrando para nós: não há mais separação, não há mais véu que separa. Hebreus capítulo 10, verso 20: um novo caminho nos foi aberto. Hoje todos nós temos acesso à presença de Deus. Só não sente a presença de Deus quem não quer. Aleluia! Hoje você tem acesso à presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Pelo sangue de Jesus você pode sentir a presença de Deus. Pelo sangue de Jesus você pode sentir a unção de Deus na sua vida. Hoje você tem acesso à presença de Deus. Você pode entrar no Santíssimo, você pode orar, você pode buscar Deus, porque você tem acesso à presença de Deus. O sangue dos animais não trazia para nós este privilégio, até porque não podia, não dava, porque o sangue de animais não tira pecado. E a Bíblia nos mostra ali em Hebreus 10, 19, de uma forma diferente. O autor desconhecido de aos Hebreus vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia. Olha só o que o autor de aos Hebreus vai dizer em Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele fala: tendo ousadia, coragem, intrepidez. Você pode entrar com ousadia. No passado não era assim, porque o sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, ele entrava com medo. Porque se ele estivesse em pecado, Deus matava ele lá dentro. Ele entrava com medo, entrava dando cada passo com medo.
Porque Deus poderia derramar-lhe fogo e matar ele se ele não estivesse em consagração com Deus. Então ele não entrava com ousadia, porque ele estava entrando com sangue de bode, sangue de animal. Mas nós podemos entrar com ousadia, porque você não está entrando no santuário com sangue de bode, com sangue de ovelha, mas você entra com o sangue de Jesus. Entra com ousadia para sentir a presença de Deus. Aleluia! Entra com ousadia na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Aleluia! Hoje você não precisa mais de um sumo sacerdote da ordem de Arão para interceder por você, meu irmão. Você tem Jesus Cristo, que é de uma ordem bem maior. Ele não é da ordem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque. É bem maior, é o sumo sacerdote celestial. E Jesus não entrou com sangue de bode, não entrou com sangue de ovelha. Ele entrou foi com o seu próprio sangue. Ele mesmo foi a oferta, ele mesmo foi o sacrifício e abriu acesso para nós entrarmos na presença de Deus nesta noite. Ele abriu acesso para nós. Aleluia! Quem está entrando na presença de Deus, quem está sentindo Deus, levante a mão para o céu. Hoje você tem acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Só não sentiu a presença de Deus até agora quem está desligado. Só não sentiu a presença de Deus quem está pensando lá fora, quem está com a sua mente lá fora. Mas se você já entrou aqui nessas portas com o seu coração voltado para Deus, você já pode sentir a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Entra na presença de Deus. Sinta a presença de Deus nesta noite. Nós podemos sentir esta comunhão. Aleluia! Você pode sentir o agir do Espírito Santo. Algo interessante, meus amados irmãos, acontece quando o véu do templo vai se rasgar. Como eu disse, atrás da cortina estava o utensílio mais sagrado, que era a arca do concerto. E algo interessante acontece quando o véu do templo se rasga. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego meu Espírito. Ele expira, o véu se rasga. Mas a arca do concerto não estava mais no Santíssimo, porque a arca do concerto já tinha desaparecido. Já no ano 586 a.C., quando pela terceira vez Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, ele devastou o templo, levou as taças de ouro e, além de tudo, sumiu com a arca. Ele levou a arca embora, então a arca já não estava lá mais. Em outras palavras, a presença de Deus já não estava mais no Santíssimo. Então alguém vai dizer: mas aonde está a presença de Deus, irmão Luan? Jesus está nos revelando uma grande verdade. Mateus capítulo 18, no verso de número 20: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu presente no meio deles. A presença está aqui. A presença de Deus já não está mais naquele quadrado, não. Ela não está limitada no Santíssimo, ela está aqui. Aleluia! Oh, de clama, alabastando, me clama, alabaia. Então entenda, a morte de Jesus não foi um acidente, não. A morte de Jesus foi uma agenda estabelecida por Deus. Foi necessário que ele morresse por mim e por você. Não saia daqui pensando que Jesus morreu simplesmente porque traíram Jesus. Não, ele morreu por você. Sai daqui falando assim: Jesus morreu por mim. Morreu por mim, porque independentemente se Judas tivesse traído ou não, ele tinha que passar pela cruz. Independentemente se o Sinédrio tivesse tramado contra Jesus ou não, ele tinha que passar pela cruz. Independentemente se Pilatos falasse solta ou não solta, independentemente, ele tinha que passar, ele tinha que ser o sacrifício, ele tinha que ser o substituto, ele tinha que morrer em nosso lugar. Foi necessário ele morrer por nós. E Jesus, quando ele vai falar acerca da sua morte, ele vai usar uma ilustração ali em João capítulo 12, no verso de número 24. Ele vai dizer: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ele está falando dele. Se o grão de trigo, Jesus, ele caindo na terra, o verbo se fez carne, ele caindo na terra, se fazendo homem, não morrer, ele fica só, mas morrendo dá muito fruto. Quem quer fruto deste sacrifício? Aleluia! Só quem é fruto deste sacrifício, levante as mãos para o céu. Você é fruto deste sacrifício. Se você está aqui nessa noite, foi porque um dia Jesus derramou todo o seu sangue por você. Você é fruto, nós somos frutos deste sacrifício tão perfeito na cruz. Aleluia! Se Jesus não tivesse se entregado na cruz, meus amados irmãos, de fato eu não estaria aqui trazendo essa mensagem, dizendo, talvez para o viciado, que há libertação. Se Jesus não tivesse entregado na cruz, talvez eu não estaria aqui pregando para a prostituta, que tem mudança, para o viciado, para aquele que está na mentira, no vício, no pecado. Mas eu louvo e glorifico Jesus. Louvado seja Ele que se entregou na cruz do Calvário.
E por isso eu posso dizer, como disse o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso de número 7, mas se andarmos, pois, na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu posso pregar, eu posso dizer que tem salvação, porque um dia Jesus morreu na cruz. Hoje eu posso falar que há salvação para o viciado, para o bêbado, aquele que está na bebida, na prostituição, e seja qual for o pecado. Eu posso pregar com ousadia, qualquer um pode pregar que tem mudança, porque se andarmos, pois, na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados, mas é de todo o pecado. Quem aqui foi purificado pelo sangue de Jesus? Levante a mão. Só quem foi purificado pelo sangue de Jesus exalta e glorifica a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Satanás quis impedir a cruz, de toda forma ele quis impedir a cruz. É bem verdade que ele tentou matar Jesus de uma forma prematura, usando heróis para matar as criancinhas, mas ele quis impedir a cruz, de todas as maneiras. Eu vejo Jesus falando acerca da sua morte, ali em Mateus 16, 21, falando com os seus discípulos que era necessário que ele fosse entregue, e Pedro vai repreender Jesus, não, Senhor, isso não pode acontecer, não vamos deixar o Senhor morrer na cruz, não, mas é necessário. E ele fala, não, Senhor, não podemos deixar o Senhor morrer. E Jesus vira para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, porque me serve de tropeço, porque o diabo não queria que Jesus passasse pela cruz, ele queria impedir de todas as maneiras que a cruz, meus amados irmãos, que Jesus fosse executado na cruz. Ele queria impedir esse sacrifício, para que hoje você não tivesse salvação, mas hoje nós temos salvação por esse sacrifício tão perfeito. Hoje nós temos salvação, hoje nós podemos dizer, eu estou purificado, eu estou salvo, eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! Foi necessário então que o verbo se fizesse carne, como diz João capítulo 1, verso 14. Ele teve que se fazer carne por nós. Foi necessário que o verbo, a palavra, Jesus, se fizesse carne, para ter um corpo para habitar no meio de nós, para que através da sua encarnação ele pudesse demonstrar todo o seu amor. Foi necessário, como diz em João, o verbo se fez carne para habitar no meio de nós. Jesus se fez carne por mim e por você. É bem verdade que no seu ministério público Jesus foi 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Como homem, Jesus sentiu fome como qualquer outra pessoa, e sentindo fome ele procurou frutos em uma figueira. Mas como Deus, ele falou, eu sou o pão da vida. Como homem, Jesus sentiu cansaço, e sentindo cansaço ele foi descansar na polpa de um barco. Mas como Deus, ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, Jesus sentiu sede, sentindo sede na beira de um poço, ele vai pedir uma mulher samaritana, dá-me de beber. Mas como Deus, no último dia da festa dos judeus, ele falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem está com sede aqui? Jesus quer saciar a sua sede nesta noite. Ele quer saciar a sua sede neste lugar. Já vamos terminar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora para uma rápida caminhada rumo ao Calvário, começando pelo Getsêmani. Já no Getsêmani, meus amados irmãos, eu vejo Jesus suando gotas de sangue. E eu fui entender que para uma pessoa suar gotas de sangue, ela tem que estar passando por uma profunda angústia, uma grande angústia. Não é qualquer angústia, não é angústia que as pessoas, a menina perde a namorada, não é essa angústia não. Ou o jovem perde a namorada, não é essa angústia. Ele tem que passar por uma profunda angústia, uma grande angústia. E esta grande angústia, ela vai gerar um fenômeno raramente conhecido no ser humano, conhecido como hematidrose, onde se rompe finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, aonde o suor vai se anexar ao sangue. Foi por isso que Jesus suou gotas de sangue. Foi por isso. Aconteceu este fenômeno raramente conhecido no ser humano. E ele suou gotas de sangue porque estava sentindo grande aflição por mim e por você. E como eu disse, por que ele vai sentir grande aflição? Porque, como eu disse, ele foi 100% homem e 100% Deus. E como Deus, ele já tinha visto o peso da cruz, ele já tinha visto a cruz, ele já tinha visto a coroa de espinho, os cravos, os soldados zombando dele. Como Deus, ele já tinha visto todo esse cenário. E isso vai gerar uma grande angústia. Mas entenda, a visão do Senhor Jesus não se limitou somente na cruz. A visão de Jesus não se limitou somente naquela coroa, na zombaria, nos escárnios, não. A visão de Cristo foi muito mais além, porque
porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e a visão dele vai muito mais do que nós podemos imaginar. A visão dele não se limita somente na cruz, foi muito mais além. Ele viu esta igreja cheia nesta noite, Ele viu você sendo liberto, Ele viu você, Ele viu a mim. Por isso que Ele não desprezou a cruz, porque Ele viu que iria valer a pena, porque hoje teria pessoas nesta noite o aceitando como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aleluia! Jesus viu você, Ele viu a mim, Ele viu o pastor desta igreja, viu os membros, os cooperadores, Ele viu todos nós. E por isso então, a sua visão não se limita somente na cruz, vai muito mais além. Ele viu cada um de nós nesta noite. Foi por isso que Ele morreu por nós. Como vai dizer para nós, o autor desconhecido de aos Hebreus, em Hebreus capítulo 12, no verso 2, a parte B do versículo, ele diz: pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele desprezou tudo aquilo, ele desprezou a afronta, desprezou. Para ele foi insignificante, porque ele sabia do gozo que lhe estava proposto, da salvação que estava proposta para cada um de nós. Foi por isso que ele não desprezou a cruz. Ele ama você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus te ama. Ele desprezou a cruz por você. Aleluia! Quem crê assim, levante as mãos para o céu. Jesus, meus amados irmãos, é traído. Jesus é preso, levado pelo Sinédrio. O Sinédrio, dizendo contra ele falsas acusações, remete ele então a Pilatos. Pilatos, meus amados irmãos, sem saber o que fazer, e sabendo que ele era galileu, e sabendo que Herodes, que era responsável pela jurisdição da Galileia, sabendo que Herodes estava ali em Jerusalém, então ele remete Jesus para Herodes. Herodes vai zombar de Jesus, vai escarnecer, porque ele esperava de Jesus um milagre. Jesus permaneceu calado. Então ele logo remete Jesus novamente para Pilatos. Pilatos agora está sem saber o que fazer, porque Pilatos estava preocupado com a sua popularidade. Então ele não queria perder a sua popularidade com o povo. Ele falou: então eu vou açoitá-lo, vou mandar soltá-lo depois, porque por ocasião da festa da Páscoa, uma pessoa poderia ser solta, um prisioneiro. Então eu vou açoitá-lo, depois vou soltá-lo. Mas a multidão, como diz a palavra de Deus ali em Mateus capítulo 27, no verso 20, a multidão já tinha sido convencida pelo sumo sacerdote, pelo Sinédrio. Então eles não queriam Jesus, eles queriam que soltasse Barrabás. Foram convencidos, foram persuadidos. Meu irmão, não seja convencido pelo inferno, não seja convencido pelo diabo. Não deixe o diabo persuadir você, convencer você a escolher o pecado, a escolher o malfeitor. Não deixe o diabo convencer você. Escolha Cristo nessa noite. Hoje você tem a oportunidade de escolher Jesus. Hoje você tem a oportunidade de andar com Jesus. Escolha Ele nesta noite. Aleluia! Jesus, meus amados irmãos, então ele é condenado, é zombado. Agora Jesus está caminhando em caminho ao Gólgota. A Bíblia não diz, mas podemos imaginar que Jesus pode ter tropeçado, caído pelo peso daquele lenho maldito, porque ali a Bíblia nos mostra que maldito fosse todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e Jesus se fez maldição por nós. Então aquela cruz maldita, aquele lenho pesado. Talvez a Bíblia não diz aqui, mas eu posso imaginar Jesus com aquela dificuldade para carregar a cruz. De repente os soldados constrangem um certo homem chamado Simão Sirineu, um homem que não era dali, porque Sirineu era que ele era da região de Cirene, um homem que era de outra cultura, era da África, um homem que não era dali, mas estava ali para ajudar Jesus. Ele não pertencia àquela jurisdição, ele não pertencia ali a Jerusalém, mas ele estava ali para ajudar Jesus. E Jesus está ensinando algo para nós, porque quando Ele chama nós para a caminhada cristã, Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós também temos uma cruz para carregar. Jesus está ensinando para nós que em meio à nossa caminhada cristã, em meio ao nosso dia a dia, a nossa caminhada, vamos ter dificuldades. Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Ele está ensinando para nós algo interessante, que no meio da dificuldade, da luta, Deus também coloca alguém para nos ajudar a carregar a cruz. Alguém que não é daqui, alguém que não pertence aqui, mas está aqui para te ajudar. E quem é este alguém? É o Espírito Santo de Deus. Ele não é daqui, mas ele está aqui para habitar com você, para te ajudar. Assim como aquele Simão Sirineu ajudou Jesus a carregar, o Espírito Santo te ajuda também. O Espírito Santo está te ajudando. Quem aqui crê que o Espírito Santo te ajuda a carregar a cruz, levante a mão para o céu.
ore, clama, alabastéria. O Espírito Santo está te ajudando. Não desanime da cruz, não deixe a cruz. Eu vejo, meus amados irmãos, que Jesus chega ao lugar chamado Caveira, e ali o crucificado, como nós lemos no início da mensagem, e ele é crucificado ao lado de dois malfeitores. A Bíblia diz que ele é crucificado justamente no meio. Ao lado esquerdo, ao lado direito estavam dois malfeitores, ou ladrão, como os evangelhos sinóticos vão dizer. Alguns chegam a dizer malfeitores, outro ladrão, e Jesus é crucificado bem no meio. Ali eu vejo três cruzes: a cruz da salvação, que é a cruz do meio. Eu vejo a cruz da direita, a cruz do arrependimento, e a cruz da rejeição, a cruz da esquerda. E Jesus está mostrando para nós que nós temos agora duas opções a escolher: ou você rejeita esta cruz, ou você se arrepende e aceita este sacrifício tão perfeito, o sacrifício de Jesus. O ladrão da esquerda estava tão próximo, meus amados irmãos, mas ele rejeitou a salvação. Jesus é crucificado por volta das 9 da manhã, ali ele é pendurado. E nós sabemos, meus amados irmãos, que muitas pessoas que eram crucificadas, como eu disse, eram malfeitores, eram os piores delinquentes da época. Eles subiam xingando, blasfemando. A Bíblia não diz, mas a história nos diz que eles murmuravam, blasfemavam, amaldiçoavam o povo. Ninguém que estava na cruz falava assim: Deus abençoa vocês, não. Amaldiçoava o povo. Não podia tampar as coisas porque estava pregado, mas cuspia no povo, amaldiçoava o povo, até o momento da morte. E todos ali falavam palavras de blasfêmia. Mas Jesus, de uma forma diferente, ele é pregado na cruz. E quando ele abre a boca para falar, no momento que ele fala, talvez alguém pensou, ele vai amaldiçoar o povo também. Ele vai dizer: todos estão amaldiçoados em nome de Deus. Alguma coisa ele vai falar. Mas quando Jesus abre a sua boca, ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus um dia orou por nós: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta foi uma oração de Jesus, não só para os que ali estavam, mas por todos nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o ladrão da esquerda, mesmo vendo que ele não estava do lado de um qualquer, ele viu que ele não estava do lado de um qualquer, ele viu que ali estava o dono da salvação, mas mesmo assim o ladrão da esquerda não quis olhar para a salvação de Jesus, não quis olhar para a cruz de Cristo e aceitá-lo. Nesta tarde nós pregamos também um pouco sobre o sacrifício de Jesus. Nós falamos sobre a importância de olhar para o sacrifício de Jesus, mas aquele ladrão rejeitou, não olhou, não quis olhar para o sacrifício de Jesus, perdeu a oportunidade. Mas o ladrão da direita, ele vendo que Jesus não era um qualquer, ele viu que não estava do lado de um qualquer, porque todos blasfemavam, todos xingavam, mas aquele ali era diferente. Ele viu que ele estava do lado da salvação. Você nesta noite está do lado da salvação. Jesus está aqui, você está bem próximo da salvação, e não rejeite esta salvação, não. Aproveite e agarre esta oportunidade de salvação para a sua vida. Abraça esta oportunidade de salvação nesta noite. E ele fala, porque o ladrão da esquerda fala assim: olha, se você é o Filho de Deus, você vai salvar a ti mesmo e a nós também. Olha só, perdendo a oportunidade de salvação. Se você é o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. Ele queria ser salvo. Eu costumo dizer que os dois ladrões queriam salvação. Um queria ser salvo para viver nesta vida, mas o outro queria salvação para a eternidade, morar com Deus. O ladrão da esquerda queria salvação também, mas ele queria ser salvo da cruz para continuar roubando. Tem gente que só vem na igreja porque quer continuar vivendo uma vida de pecado e fala: não, eu vou na igreja para Deus me abençoar, mas depois eu sumo. Não seja como aquele ladrão da esquerda. Fala: não, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, eu quero salvação. Seja diferente, abraça a melhor parte, que é a salvação de Cristo Jesus. O ladrão da direita fala assim: olha, nem estando na mesma condenação, pode glorificar a Deus, aleluia. O ladrão, meus amados irmãos da direita, fala: nem estando na mesma condenação, tu ainda não temes a Deus? Nós estamos aqui porque os nossos feitos nos fez merecer estar aqui, porque nós pecamos, nós cometemos delito, mas este aí do meio nada fez para estar aqui, não tem culpa para estar aqui. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Jesus, ele se lembra de você. Ele falou assim: ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí já quebra toda aquela doutrina de purgação, que a pessoa tem que ficar purgando há anos. Não, Jesus falou hoje mesmo, porque se você aceita Jesus, você recebe a salvação hoje. Se você aceitar este sacrifício hoje Jesus salva a tua vida, Ele salva a tua alma, Ele salva você, se você não rejeitar este sacrifício. Aleluia. Quebra toda aquela doutrina que as pessoas falam: tem que fazer boas obras, caridades.
tem que fazer boas ações, dar cesta básica para entrar no céu. Não, meu irmão. Nós que somos cristãos, já fazemos boas ações porque já somos salvos. Se você faz boas ações e ajuda, isso é muito bom, é importante. E se você faz isso é porque você já é salvo. Mas nem todos aqueles que fazem boas ações são salvos. Então Jesus está mostrando para nós, por quê? Porque o ladrão só cometeu pecado em toda a sua vida. Homicídios talvez, roubou, fez coisas erradas, e agora no último momento da sua vida, porque ele reconhece o sacrifício de Jesus, ele encontra salvação. Se fosse por boas obras, Jesus não ia falar com ele: olha, você não vai poder entrar no céu não, porque você só foi ruim, você só fez maldade. Não, Jesus falou: você vai estar comigo hoje, porque ele reconheceu Jesus como rei, porque ele falou: lembra de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é quem? É quem é rei. Se você reconhece Jesus como rei, hoje você encontra salvação para a sua vida. Se você reconhece Jesus como o único rei da sua vida, hoje você encontra salvação. Aleluia. Levanta suas mãos, quem crê, glorifica a Deus. Então, meus amados irmãos, está aí. Nós temos esta oportunidade de escolha. Você já entendeu hoje por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu por você. Foi o nosso substituto. Quem entendeu esta mensagem, levante as mãos. Foi bem explicado, não foi, pastor Fabrício? Dá para entender? Hoje você não vai sair daqui falando: Jesus morreu porque não aceitaram a sua doutrina, foi uma pessoa boa e ninguém quis ele. Como muita gente fala: nem Jesus agradou todo mundo. Para de dizer isso, irmão. Isso é coisa de pessoa mundana. Nem Jesus agradou todo mundo, eu não posso agradar. Não. Ele estava ali porque ele teve que ser sacrificado. Ele deixou o trono dele de glória, ele deixou o céu por mim e por você. Não se compara a Jesus não. Quem somos nós para se comparar a um sacrifício tão perfeito e falar: nem Jesus agradou todo mundo? Quem já viu pessoas falar esta frase? Meu irmão, não diga isso. Jesus, ele se fez maldição por nós. Ele não esteve aqui por passeio, não. Ele esteve aqui para morrer por nós. Então você já entendeu o sacrifício de Jesus. Então hoje você tem a escolha. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Hoje você tem a escolha. Hoje é você que escolhe. É você que escolhe. Nós estamos como aqueles ladrões. Ou você vai estar na esquerda ou você vai estar na direita. É você que escolhe. É você que escolhe se você quer a salvação ou não. É você que escolhe se você quer ser salvo ou não. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Louva a Deus com fé. Vida ou morte igual. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é Cristo. Ao final do amor dessa vida. Ao final do amor desta vida. Aleluia, louva a Deus com fé. Que destino há de ter tua alma? Qual será? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte igual. Amanhã pode ser. Hoje clama na bastelha, ela manda na súbia. Só um momento agora, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que ouviu esta palavra e você quer aceitar este sacrifício tão perfeito na sua vida, vem aqui à frente. Você que ainda não aceitou Jesus, você que entendeu esta palavra, só você que entendeu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Não sai daqui sem salvação. Vem aqui à frente. Você que ainda está talvez no vício, você que está desviado, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, não perca tempo. Jesus hoje tem salvação para a tua vida. Depois de uma mensagem da cruz, nós vamos ter, meus amados, uma outra escolha. Ou a gente rejeita ou a gente aceita a salvação de Cristo. Quero convidar você para vir aqui à frente. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, está fraco e quer salvação para a tua vida, vem aqui à frente.
Não sinta vergonha. Nós vamos louvar a Deus. E nós vamos continuar louvando este louvor. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não se importe com o que as pessoas vão pensar de você. Venha aqui à frente. Não perca esta oportunidade de salvação para a tua vida. Eu quero que você venha aqui à frente, porque eu vou fazer uma oração por você. E se Deus não mudar a tua vida, você pode esquecer esta mensagem, porque eu tenho certeza que Ele vai mudar. E é por isso que eu estou convidando você. Eu tenho certeza que Ele vai transformar você. Nós vamos continuar louvando. Eu quero que você venha aqui à frente. O Espírito Santo já está tocando nas vidas aí. Eu quero que você venha aqui à frente. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vem aqui à frente. Me dou morte, qual vai. Só você que entendeu esta mensagem que é salvação. Vem aqui à frente. Amanhã pode ser. Nada baixando, declama na miséria. Tem mais pessoas aí, vem aqui à frente. Nós vamos continuar louvando. O Espírito Santo está trabalhando nesta noite. Eu quero que você venha aqui à frente para você receber salvação. Meu amigo, hoje tu quebra o orgulho, vem aqui à frente para você receber salvação para a tua vida. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã. As árvores que se quebram são as árvores mais duras, pastor Fabrício. Aquelas árvores mais duras, mais resistentes. Quando vem uma tempestade, um vendaval, as árvores que se quebram são as árvores mais duras, que têm o coração duro, elas se quebram. Mas as árvores que se dobram de um lado para o outro, se abaixam, como a palmeira, elas não quebram, porque elas se humilham. Se você ficar com orgulho, você vai se quebrar com o vendaval da vida, vai se quebrar. O vendaval da vida vai te quebrar. Mas se você se humilhar, decalabassuri, me clama, lavastéria, na presença de Deus, Ele vai salvar a tua alma nesta noite. Se dobra, se humilha para o Senhor. Você não está se humilhando para mim, não. Eu vim lá de Juiz de Fora para pregar para você uma mensagem de salvação que Deus colocou no meu coração, porque Ele quer salvar a tua vida. Aleluia. Vem aqui à frente, você que ainda não aceitou Jesus.
Eu quero insistir porque o Espírito Santo, pastor, está me tocando para me insistir, porque tem mais pessoas que Ele quer salvar nesta noite. Ele quer mudar vidas nesta noite. Ele quer mudar você. Não adianta você ficar com orgulho, você conhece a sua vida. Eu costumo dizer que são duas pessoas que nós não podemos enganar. Primeiro a Deus, porque a Deus ninguém engana. E a outra pessoa que você não engana é você mesmo, porque você conhece a sua vida. Você sabe se você precisa ou não de libertação. Você sabe se você ou não precisa de mudança. Então vem aqui à frente, como algumas pessoas já fizeram. Deus quer mudar a sua vida. Tem mais alguém? Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não perca tempo. Não perca tempo. Vem aqui à frente. Nós já vamos orar. Vem aqui à frente. Tem pessoas que seu coração está aí pulando. Você aprovou. Vem aqui. Não pense, meus amados irmãos. Amanhã pode ser muito tarde. Nós não vamos aqui. Amanhã pode ser muito tarde. Cadê as almas que estão aceitando Jesus? Vem aqui à frente. Se aproxima aqui. Os irmãos já anotaram o nome deles? Nós vamos agora fazer uma oração de confissão. Que vocês vão orar comigo. Já repita as palavras que eu disse. Fala: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Vocês tomaram a maior decisão das suas vidas aqui nesta noite. Vocês olharam para o sacrifício de Jesus, aceitaram Jesus. Vocês olharam para o sacrifício de Jesus. Você olhou para o sacrifício de Jesus. É a maior das decisões que você pode tomar na sua vida. Vocês tomaram a maior de todas as decisões que vocês já tomaram na sua vida, aceitando a Jesus. Amém? Passa o nome para os obreiros aí, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar por vocês antes. Amém? Estende as mãos para cá. Nós vamos orar por todas essas almas que estão aqui aceitando Jesus. Amém? Temos aqui quantas almas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 adultos, né? As crianças também. Vinde a mim os pequeninos. 6 pessoas. 6 pessoas. Amém? Então vamos orar por essas 6 pessoas. Estende as mãos para cá. Estende as mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Deus, a todas essas almas, ó Deus, que aqui estão te aceitando como único e suficiente Salvador das suas vidas. Ó Deus, nós tomamos a maior de todas as suas decisões, ó Deus. Abençoa-os, ó Deus, de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus, trazendo salvação, trazendo mudança. Ó Deus, a partir desse dia, Pai, eles vão ver a diferença, vão notar a diferença. O quão bom é andar com Jesus, é maravilhoso. Arabastura e me clama, arabastéria. Não tem nada melhor do que andar com Jesus. Meu Deus, aqui estão essas almas, guarda eles, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Anote o nome deles aí, em nome do Senhor Jesus. E a igreja dá uma salva de palmas. Meus amados irmãos, ainda de pé, vamos receber o anjo da igreja do pastor Fabrício. E mais uma vez eu agradeço por esta oportunidade maravilhosa. Agradeço a todos vocês que vieram nesta noite, sexta-feira. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Recebam o nome de Deus com palmas que louvamos. Que maravilha, irmãos. Eu estou feliz. Quem está feliz? Esta é a mensagem da cruz.